Ninguém vai para o trabalho esperando colocar dois gigantes do futebol no lugar. Mas Ana acordou naquele dia com a estranha sensação de que alguém ia testar o limite dela. Acordou cedo no quarto pequeno, ouviu o barulho dos ônibus na avenida do fundo e lembrou da frase que a mãe repetia quando voltava cansada de limpar casa de gente rica. Respeito não é favor, é piso. Ela lavou o rosto, prendeu o cabelo, vestiu a calça preta do uniforme e o colete do restaurante, conferiu se o caderno de anotações estava na bolsa e saiu. O restaurante onde trabalhava ficava no topo de um prédio histórico, desses que foram reformados para parecer modernos, com elevador espelhado e recepção cheirando a madeira encerada. Ali, eles recebiam políticos, artistas, empresários estrangeiros e, de vez em quando, jogadores famosos de passagem. Ana conhecia cada canto, cada barulho, cada ponto em que o piso estalava. Sabia qual garçom tremia quando via alguém da televisão, qual cliente deixava pouca gorjeta mesmo pedindo o prato mais caro e até qual chefe só era gentil quando a casa estava cheia. Nesse dia, porém, assim que ela entrou, percebeu que havia algo diferente. O gerente, Miguel, andava de um lado para o outro com o tablet na mão e o rosto tenso, como se o menor erro fosse derrubar o prédio. No balcão do bar havia flores mais caras do que o normal. A cozinha estava em ritmo de festa e havia 2 garrafas de espumante que ela só tinha visto em foto de internet. Ela perguntou o que estava acontecendo e Miguel soltou, quase orgulhoso e quase assustado, que naquela noite o restaurante ia receber os 2 nomes que todo mundo evitava colocar na mesma frase. Disse devagar, saboreando, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Ana piscou, não porque fosse fã, mas porque sabia o que vinha junto com gente desse tamanho, assessores, seguranças, gente arrogante que acha que funcionário é mobília. Então vamos ter que ser perfeitos? Ela perguntou. Não, Ana, Miguel corrigiu. Vamos ter que ser invisíveis. Ela respirou fundo e pensou que invisível ela já era boa em ser, mas que invisível não significava ser pisada. Seguiu para o vestiário, guardou a bolsa, amarrou o avental e começou o pré-serviço. Reuniu os garçons mais novos, explicou a sequência dos pratos, pediu para ninguém atravessar na frente dos fotógrafos e reforçou a regra dela. Nada de estalar o dedo para chamar colega, nada de falar alto perto da mesa dos convidados, nada de aceitar desrespeito calado. Os meninos riram porque sabiam que Ana era baixinha, mas comprida na coragem. Enquanto isso, a equipe de segurança dos jogadores fazia a varredura do local, checava saídas, posicionava câmeras. O dono do restaurante chegou de blazer claro, apertou a mão de todo mundo e ainda disse que naquela noite não podia haver atraso, nem prato morno, nem olhar torto. Ana ouviu e pensou que o que não podia mesmo era ter gente grande tratando gente que trabalha como se fosse pano. Quando deu o horário do jantar, o primeiro grupo subiu. Era o pessoal do patrocinador, todos de roupa impecável e sorriso de reunião. Entre eles, vinha um sujeito de terno azul claro, cabelo engomado para trás e um ar de quem costumava mandar. Ele nem olhou para a recepção. Entrou, jogou um olhar preguiçoso para a decoração e, sem encarar ninguém, estalou os dedos na direção de Ana. Moça, água sem gás aqui, e rápido. Eles estão chegando. Ana não se mexeu. Olhou para ele, sorriu profissional e respondeu no mesmo tom que usava quando precisava endireitar clientes sem criar cena. Boa noite. Aqui a gente atende pelo nome ou com, por favor. O senhor prefere qual dos 2? O homem fez uma careta curta, como quem não está acostumado a ser chamado de volta à educação. Tá bom, tá bom. Boa noite. Água sem gás, por favor. Agora sim, ela disse, e foi buscar. Os outros funcionários se entreolharam. Aquilo era bem coisa da Ana mesmo, colocar limite cedo para não ter que apagar incêndio depois. 5 minutos mais tarde, o elevador abriu de novo. Dessa vez, o silêncio se fez sozinho. Cristiano entrou primeiro, alto, elegante, o perfume discreto, o olhar percorrendo o salão como quem mede território.
Cumprimentou Miguel, agradeceu o convite, sorriu para 2 garçons. Ana se aproximou com a água que tinha sido pedida e disse o nome dele com respeito. Senhor Cristiano, seja bem-vindo. Ele a olhou nos olhos, o que nem todo famoso fazia, e respondeu. Obrigado, Ana, ela notou. Ele tinha memorizado o nome na primeira frase. Logo em seguida veio Messi, mais baixo, mais calmo, casaco escuro, sorriso tímido. Cumprimentou, agradeceu, pediu se podia sentar perto da janela para ver a cidade. Claro, Ana disse, essa mesa é de vocês. Quando os 2 se acomodaram, o salão inteiro pareceu se reorganizar em função deles. Os garçons afinavam o passo. Os cozinheiros checavam a temperatura. Os fotógrafos do patrocinador cochichavam sobre ângulos. Foi aí que o mesmo assessor de terno azul, o que tinha estalado os dedos, começou a mostrar quem achava que era. Ele se posicionou atrás da cadeira de Cristiano e começou a dar ordens a esmo. Troquem essa toalha. Virem esse prato. Não deixem ninguém chegar perto pela esquerda. Tragam outra cadeira melhor para o Messi. Ana foi atendendo o que era razoável e ignorando o que era puro capricho. Até que ele passou do ponto. Quando ela colocou o couvert na mesa, ele segurou de leve no braço dela para virar a travessa na direção do fotógrafo. Não foi violento, mas foi sem pedir. Ela tirou o braço, sem derrubar nada, e falou baixo o suficiente para não expor ninguém e alto o bastante para deixar a regra clara. Senhor, não me toque. O assessor arregalou os olhos. O salão prendeu a respiração. 2 garçons quase derrubaram a bandeja. Messi levantou o olhar, Cristiano também. Antes que alguém dissesse qualquer coisa, Ana completou. Eu estou aqui para servir, não para ser puxada. O silêncio durou 2 segundos e poderia ter sido o começo de uma briga. Mas quem quebrou foi Cristiano. Ela tem razão, ele disse com naturalidade. Aqui todo mundo merece respeito. Messi assentiu. Não precisa encostar. É só pedir. O assessor fingiu que estava tudo bem, riu sem graça e largou o braço. Ana continuou o serviço como se nada tivesse acontecido, mas por dentro sabia que tinha riscado uma linha no chão. E sabia também que gente que não gosta de linha costuma tentar empurrar. Ela estava certa. Enquanto os pratos de entrada eram finalizados e levados, Ana aproveitou uma brecha para respirar na copa. Não porque estivesse cansada, mas porque sabia que quando se bate de frente com gente poderosa, mesmo com educação, o dia nunca termina ali. Ela lembrou da primeira vez que tinha sido humilhada num trabalho. Era adolescente, lavava copos num bar de bairro, e um cliente resolveu que ela tinha que sorrir mais. Quando ela não sorriu, ele jogou moeda no chão. Naquele dia, ela abaixou e pegou porque precisava. Naquela noite, ela chegou em casa e ouviu a mãe dizer que a gente não precisa engolir tudo para comer. Desde então, prometeu a si mesma que não faria ninguém que trabalha com ela passar por aquilo. Por isso, no restaurante, ela tinha fama de dura. Mas era uma dureza que protegia. Voltando ao salão, ela viu que a situação tinha mudado de tom. Cristiano e Messi conversavam como velhos conhecidos, contando histórias de viagens, de treinadores, de goleiros quase impossíveis. Os 2 estavam relaxados, e isso era raro. O patrocinador, do outro lado da mesa, sorria como quem já tinha a foto na cabeça. O assessor azul, porém, não tinha esquecido o puxão de orelha. Ele ficou mais quieto por alguns minutos, mas os olhos dele varriam o salão procurando uma brecha para recuperar o poder. Quando o chefe da cozinha mandou avisar que o prato principal atrasaria 3 minutos, porque o ponto do peixe de Messi precisava ser refeito, Ana foi até a mesa para explicar. Senhores, o prato de vocês vem já. O chefe preferiu refazer para chegar perfeito. Messi agradeceu. Cristiano brincou que ele também era assim com treino. O assessor viu a oportunidade e disparou alto demais. Perfeito é atender no tempo que eu pedi. É assim que se trabalha com esse nível. Dessa vez, Ana não respondeu. Apenas anotou mentalmente que ele tinha falado alto perto dos clientes. Mas outra pessoa respondeu. Messi. Amigo, quem está cozinhando é o chefe. Quem está servindo é a equipe. Quem está atrasado é você. O clima caiu 1 grau.
O patrocinador deu uma tossida para disfarçar. Ana se afastou. Sabia que mais tarde alguém viria cobrar dela. E veio mesmo. Quando ela passou pelo corredor que dava acesso ao escritório do dono, ouviu o gerente chamando. Ana, 1 minuto. Entrou e viu Miguel com o celular na mão e uma expressão que ela conhecia. A de quem vai pedir para ela ser menos ela. O que foi? Ela perguntou. Já chegou aqui que você corrigiu o rapaz do patrocinador. Corrigi. Ele me pegou pelo braço. Eu sei. Eu teria feito parecido. Mas hoje não é qualquer dia. Hoje não dá para criar onda. Então hoje a regra não vale? Vale, mas depende de quem quebra. Miguel suspirou. Ana, eu preciso desse evento. A casa precisa. Se der problema, eles não voltam. E quem protege a gente? Ela perguntou sem levantar a voz. Quem protege quem fica aqui todo dia? Miguel não respondeu. Apenas pediu para ela pegar leve. Ela saiu sabendo que se alguma coisa estourasse, iam tentar colocar na conta dela. E ainda assim decidiu que não ia recuar. Na volta ao salão, ela percebeu uma coisa inquietante. Um dos seguranças do patrocinador filmava discretamente o ambiente como se quisesse registrar não o jantar, mas qualquer deslize dela. Ana passou por ele, fingiu que não viu, mas por dentro entendeu. Se o assessor quisesse se vingar da bronca, bastava editar um vídeo em que parecesse que ela tinha sido grosseira com os astros. Era assim que gente grande sujava nome de gente pequena. Ela respirou fundo e pensou que invisível ela já era boa em ser, mas que invisível não significava ser pisada. Seguiu para o vestiário, guardou a bolsa, amarrou o avental e começou o pré-serviço. Reuniu os garçons mais novos, explicou-o. A sequência dos pratos, pediu para ninguém atravessar na frente dos fotógrafos e reforçou a regra dela. Nada de estalar o dedo para chamar colega, nada de falar alto perto da mesa dos convidados, nada de aceitar desrespeito calado. Os meninos riram porque sabiam que Ana era baixinha, mas comprida na coragem. Enquanto isso, a equipe de segurança dos jogadores fazia a varredura do local, checava saídas, posicionava câmeras. O dono do restaurante chegou de blazer claro. Apertou a mão de todo mundo e ainda disse que naquela noite não podia haver atraso, nem prato morno, nem olhar torto. Ana ouviu e pensou que o que não podia mesmo era ter gente grande tratando gente que trabalha como se fosse pano. Quando deu o horário do jantar, o primeiro grupo subiu. Era o pessoal do patrocinador, todos de roupa impecável e sorriso de reunião. Entre eles vinha um sujeito de terno azul claro, cabelo engomado para trás e um ar de quem costumava mandar. Ele nem olhou para a recepção. Entrou, jogou um olhar preguiçoso para a decoração e, sem encarar ninguém, estalou os dedos na direção de Ana. Moça, água sem gás aqui, e rápido, eles estão chegando. Ana não se mexeu, olhou para ele, sorriu profissional e respondeu no mesmo tom que usava quando precisava endireitar cliente, sem criar cena. Boa noite. Aqui a gente atende pelo nome ou com por favor. O senhor prefere qual dos dois? O homem fez uma careta curta, como quem não está acostumado a ser chamado de volta à educação. Tá bom. Boa noite. Água sem gás, por favor. Agora sim, ela disse, e foi buscar. Os outros funcionários se entreolharam. Aquilo era bem coisa da Ana mesmo, colocar limite cedo para não ter que apagar incêndio depois. 5 minutos mais tarde, o elevador abriu de novo. Dessa vez, o silêncio se fez sozinho. Cristiano entrou primeiro, alto, elegante, o perfume discreto. O olhar percorrendo o salão como quem mede território. Cumprimentou Miguel, agradeceu o convite, sorriu para 2 garçons. Ana se aproximou com a água que tinha sido pedida e disse o nome dele com respeito. Senhor Cristiano, seja bem-vindo. Ele a olhou nos olhos, o que nem todo famoso fazia, e respondeu. Obrigado, Ana. Ela notou.
Ele tinha memorizado o nome na primeira frase. Logo em seguida veio Messi, mais baixo, mais calmo, casaco escuro, sorriso tímido. Cumprimentou, agradeceu, pediu se podia sentar perto da janela para ver a cidade. Claro, Ana disse. Essa mesa é de vocês. Quando os dois se acomodaram, o salão inteiro pareceu se reorganizar em função deles. Os garçons afinavam o passo, os cozinheiros checavam a temperatura, os fotógrafos do patrocinador cochichavam sobre ângulos. Foi aí que o mesmo assessor, de terno azul, o que tinha estalado os dedos, começou a mostrar quem achava que era. Ele se posicionou atrás da cadeira de Cristiano e começou a dar ordens a esmo. Troquem essa toalha, virem esse prato, não deixem ninguém chegar perto pela esquerda, tragam outra cadeira melhor para o Messi. Ana foi atendendo o que era razoável e ignorando o que era puro capricho, até que ele passou do ponto. Quando ela colocou o couvert na mesa, ele segurou de leve no braço dela para virar a travessa na direção do fotógrafo. Não foi violento, mas foi sem pedir. Ela tirou o braço, sem derrubar nada, e falou baixo, o suficiente para não expor ninguém e alto o bastante para deixar a regra clara. Senhor, não me toque. O assessor arregalou os olhos. O salão prendeu a respiração, dois garçons quase derrubaram a bandeja. Messi levantou o olhar, Cristiano também. Antes que alguém dissesse qualquer coisa, Ana completou. Eu estou aqui para servir, não para ser puxada. O silêncio durou 2 segundos e poderia ter sido o começo de uma briga. Mas quem quebrou foi Cristiano. Ela tem razão, ele disse com naturalidade. Aqui todo mundo merece respeito. Messi assentiu. Não precisa encostar, é só pedir. O assessor fingiu que estava tudo bem, riu sem graça e largou o braço. Ana continuou o serviço, como se nada tivesse acontecido, mas por dentro sabia que tinha riscado uma linha no chão. E sabia também que gente que não gosta de linha costuma tentar empurrar. Ela estava certa. Enquanto os pratos de entrada eram finalizados e levados, Ana aproveitou uma brecha para respirar na copa. Não porque estivesse cansada, mas porque sabia que quando se bate de frente com gente poderosa, mesmo com educação, o dia nunca termina ali. Ela lembrou da primeira vez que tinha sido humilhada num trabalho. Era adolescente, lavava copos num bar de bairro e um cliente resolveu que ela tinha que sorrir mais. Quando ela não sorriu, ele jogou moeda no chão. Naquele dia, ela abaixou e pegou, porque precisava. Naquela noite, ela chegou em casa e ouviu a mãe dizer que a gente não precisa engolir tudo para comer. Desde então, prometeu a si mesma que não faria ninguém que trabalha com ela passar por aquilo. Por isso, no restaurante, ela tinha fama de dura. Mas era uma dureza que protegia. Voltando ao salão, ela viu que a situação tinha mudado de tom. Cristiano e Messi conversavam como velhos conhecidos, contando histórias de viagens, de treinadores, de goleiros quase impossíveis. Os dois estavam relaxados, e isso era raro. O patrocinador, do outro lado da mesa, sorria como quem já tinha a foto na cabeça. O assessor azul, porém, não tinha esquecido o puxão de orelha. Ele ficou mais quieto por alguns minutos, mas os olhos dele varriam o salão, procurando uma brecha para recuperar o poder. Quando o chefe da cozinha mandou avisar que o prato principal atrasaria 3 minutos, porque o ponto do peixe de Messi precisava ser refeito, Ana foi até a mesa para explicar. Senhores, o prato de vocês vem já. O chefe preferiu refazer para chegar perfeito. Messi agradeceu. Cristiano brincou que ele também era assim com treino. O assessor viu a oportunidade e disparou. Alto demais. Perfeito é atender no tempo que eu pedi. É assim que se trabalha com esse nível. Dessa vez, Ana não respondeu. Apenas anotou mentalmente que ele tinha falado alto perto dos clientes. Mas outra pessoa respondeu. Messi, amigo, quem está cozinhando é o chefe. Quem está servindo é a equipe. Quem está atrasado é você. O clima caiu 1 grau.
O patrocinador deu uma tossida para disfarçar. Ana se afastou. Sabia que mais tarde alguém viria cobrar dela. E veio mesmo. Quando ela passou pelo corredor que dava acesso ao escritório do dono, ouviu o gerente chamando. Ana, 1 minuto. Entrou e viu Miguel com o celular na mão e uma expressão que ela conhecia. A de quem vai pedir para ela ser menos ela. O que foi? Ela perguntou. Já chegou aqui que você corrigiu o rapaz do patrocinador. Corrigi. Ele me pegou pelo braço. Eu sei. Eu teria feito parecido. Mas hoje não é qualquer dia. Hoje não dá para criar onda. Então hoje a regra não vale? Vale, mas depende de quem quebra. Miguel suspirou. Ana, eu preciso desse evento. A casa precisa. Se der problema, eles não voltam. E quem protege a gente? Ela perguntou sem levantar a voz. Quem protege quem fica aqui todo dia? Miguel não respondeu. Apenas pediu para ela pegar leve. Ela saiu sabendo que, se alguma coisa estourasse, iam tentar colocar na conta dela. E ainda assim decidiu que não ia recuar. Na volta ao salão, ela percebeu uma coisa inquietante. Um dos seguranças do patrocinador filmava discretamente o ambiente, como se quisesse registrar não o jantar, mas qualquer deslize dela. Ana passou por ele, fingiu que não viu, mas por dentro entendeu. Se o assessor quisesse se vingar da bronca, bastava editar um vídeo em que parecesse que ela tinha sido grosseira com os astros. Era assim que gente grande sujava nome de gente pequena. Ela respirou fundo, retomou o sorriso profissional e seguiu servindo como se não soubesse, porque naquele momento o mais importante era manter o serviço de pé e provar que respeito não atrapalha luxo, só revela. O jantar terminou sem pratos, quebrados, sem atraso grave e com a foto que o patrocinador queria. Cristiano e Messi lado a lado, taças erguidas, fundo da cidade iluminada. Ana ficou mais atrás, perto do bar, observando. Não era fã de ninguém ali, mas era fã de trabalho bem feito, e naquele momento tudo tinha corrido como deveria. Mesmo o assessor de terno azul, humilhado 2 vezes em silêncio, saiu aparentando calma. Deu até uma gorjeta exagerada para um dos garçons, como se quisesse mostrar que continuava mandando. Ana viu e entendeu. Quando gente assim dá mais dinheiro do que devia, é porque está preparando outra coisa. Desceu para o vestiário, trocou de roupa, guardou o caderno e foi embora com a sensação de missão cumprida e ameaça pendurada. O que ela não viu foi o que aconteceu meia hora depois, quando a sala já estava quase vazia. O assessor chamou Miguel de lado e, com o mesmo sorriso frio, mostrou um vídeo no celular. No vídeo, Ana aparecia dizendo, "Não me toque", e logo em seguida, o rosto de Cristiano surgia no enquadramento. A imagem tinha sido cortada no momento exato em que ele dizia, "Ela tem razão". Fora de contexto, parecia que ela estava repreendendo o próprio jogador. Ainda pior, o áudio ambiente estava mais alto do que o necessário, e a reação dos garçons tinha sido mantida para parecer espanto. Miguel tentou explicar que aquilo estava incompleto, que todo mundo na mesa sabia o que tinha acontecido, mas o assessor foi direto. A marca não quer problema. Se isso cai na rede, dizendo que uma funcionária gritou com eles aqui, a culpa é de quem? Do restaurante. Vocês têm que mostrar que controlam seu pessoal. Ela não gritou, Miguel insistiu. Ela só se defendeu. Então vocês resolvem internamente. O homem disse e se afastou. Miguel ficou com o estômago embrulhado. Sabia que Ana estava certa. Sabia também que o dono, se visse aquilo sem o restante, exigiria uma atitude. E sabia do pior. Internet não usa contexto, usa rascunho. Ana, alheia ao que se armava, chegou em casa, esquentou o resto de macarrão, mandou mensagem para a mãe dizendo que tinha atendido 2 jogadores famosos e sorriu sozinha. Achou até graça do jeito educado de Messi e da firmeza de Cristiano. Imaginou o que contaria às colegas no dia seguinte. Mas no dia seguinte não houve dia seguinte. Antes de ela sair de casa, o telefone tocou.
Era Miguel, com voz de quem já tinha perdido uma discussão. Ana, preciso que você venha mais cedo. Deu problema. Ela perguntou se alguém tinha reclamado da comida. Não, é sobre ontem. Vem. Quando chegou, o clima estava estranho. 2 funcionários que sempre brincavam com ela evitaram olhar. A recepcionista parou de organizar a agenda quando a viu. O dono estava no escritório com a cara fechada. Miguel mostrou o vídeo no tablet. Ana assistiu em silêncio. Quando acabou, ela disse apenas, "Tá cortado." Eu sei. Cadê o resto com ele dizendo que eu estava certa? Tá. Eles não mandaram. E você não gravou? Oh, não deu tempo. Ela riu de incredulidade. Você sabe que não foi assim. Eu sei, mas eles querem uma resposta. E qual é a resposta? Eles estão pedindo afastamento. Por uns dias. Ana respirou fundo. Afastamento para mostrar que vocês são obedientes. Para mostrar que a casa não aprova fala atravessada com convidado. Eu não falei atravessado com convidado. Eu sei, mas o vídeo mente. O vídeo é o que vão ver. Ela ficou alguns segundos em silêncio, lutando entre a vontade de jogar tudo para o alto e a vontade de manter o emprego que pagava as contas dela e da mãe. Acabou dizendo, se eu sair calada, fica parecendo que eu errei. Se você ficar, eles não voltam. Foi a primeira fissura. Ana tirou o avental, deixou em cima da mesa e saiu. Não chorou na frente deles. Só no elevador, onde ninguém via. Mas nem o afastamento teve tempo de ser discreto. Na mesma manhã, alguém publicou o vídeo cortado num perfil de fofoca esportiva. A legenda era venenosa. Funcionária afronta CR7 e Messi em restaurante de luxo. Falta de respeito ou coragem demais. O vídeo explodiu porque todo mundo queria ver os dois na mesma noite. E, de repente, a internet inteira estava julgando uma cena que não conhecia. Uma parte aplaudia. Isso tem que colocar famoso no lugar. Outra parte atacava. Se fosse meu restaurante, eu demitia na hora. E havia os que inventavam o que não tinha acontecido. Apontou o dedo na cara do Cristiano, xingou o Messi, jogou o prato. Nenhuma dessas coisas era verdade. O que era verdade não tinha sido filmado. No meio desse incêndio virtual, Ana recebeu uma notificação de que o nome dela estava entre os assuntos do momento. Assustou-se. Foi ver. Leu. Sentiu uma mistura de raiva e impotência. O pior não era o que diziam. O pior era ver gente que também era de cozinha, de bar, de hotel, dizendo que ela devia ter aguentado quieta. Era como se o medo de perder trabalho fosse maior do que o desejo de ser tratado como humano. À tarde, outro vídeo apareceu. Nesse, alguém tinha aumentado o áudio de forma que a frase dela soasse mais seca. Os comentários pioraram. E foi aí que veio a reviravolta dentro da reviravolta. No meio dos milhares de comentários desconhecidos, apareceu um comentário verificado, curto, de uma conta que todo mundo conhecia. Era o de Cristiano. A funcionária estava correta. Respeito sempre, ele escreveu. 30 segundos depois, o número de ataques caiu quase pela metade. Muita gente apagou o comentário. Outros começaram a dizer que, se o próprio Cristiano tinha dito isso, então o vídeo estava errado. Quase ao mesmo tempo, Messi curtiu o vídeo e deixou outra mensagem. Ela foi profissional. Não confundam. Isso salvou a imagem dela com uma parte do público, mas criou um problema maior nos bastidores. O patrocinador não gostou de ver os jogadores contrariando, em público, o seu homem de confiança. E no mundo deles, quando o patrocinador se irrita, contrato range. Por isso, na manhã seguinte, o dono do restaurante recebeu uma ligação curta. Ou o estabelecimento emitia uma nota dizendo que a funcionária tinha sido afastada por conduta inadequada, ou o próximo evento da marca seria em outro lugar. O dono, que tinha passado a vida inteira se equilibrando entre ego de cliente e salário de funcionário, cedeu. Uma nota seca saiu nas redes do restaurante. Por decisão interna, a colaboradora envolvida no episódio de ontem ficará afastada até a completa apuração dos fatos. O restaurante preza pela excelência e pelo respeito a todos os seus clientes. Ana leu e sentiu como se tivesse levado um empurrão nas costas.
Não havia uma linha dizendo que ela tinha sido tocada sem permissão. Não havia uma linha dizendo que os próprios jogadores tinham apoiado. Só havia uma frase que a colocava como problema. A indignação explodiu de novo nas redes, mas dessa vez mais dividida. Alguns diziam que ela era vítima. Outros diziam que, se o restaurante afastou, então ela não era tão certa assim. O que ninguém sabia era que, por trás disso tudo, o assessor estava articulando algo pior. Ofendido por ter sido contrariado 2 vezes na frente dos maiores nomes do futebol, ele decidiu que aquilo não podia ficar barato. Acionou o departamento jurídico da empresa e perguntou se havia como processar o restaurante por quebra de protocolo e vazamento de imagem. Os advogados disseram que era difícil, mas havia uma saída: responsabilizar a funcionária diretamente, alegando que ela tinha dado causa ao constrangimento e ao vazamento. Era absurdo, mas era possível. 2 dias depois, Ana recebeu em casa uma notificação extrajudicial pedindo que ela retirasse de suas redes qualquer menção ao episódio, que se abstivesse de falar sobre os jogadores e que reconhecesse que tinha agido de forma inadequada. Se não fizesse, poderia responder por danos. Ela leu 3 vezes. Ficou pálida. Lembrou da conta de luz, da mensalidade do curso da mãe, do aluguel. Lembrou que estava afastada. Lembrou que, no fim das contas, quem estava com o poder era quem tinha estalado o dedo. A reviravolta estava feita. A mulher que tinha protegido a própria integridade agora era tratada como ameaça. À noite, Miguel foi até a casa dela. Veio sem uniforme de camisa, com o rosto de quem dormiu pouco. Ana, eu trouxe uma coisa. Era um pendrive. Isso é o áudio completo daquela hora. O segurança que filma tudo me passou. Eu não podia deixar isso morrer. Ela quase chorou. Ouviu o arquivo. Lá estava toda a cena. O estalo, o toque no braço, a frase dela, a aprovação de Cristiano e de Messi, o riso sem graça do assessor. Era a prova. Por que você não mostrou isso antes? Ela perguntou. Porque se eu uso sem autorização, eu caio junto. Mas você pode usar. É você na gravação. E se eu usar, eles me processam. E se você não usar, eles te atropelam. Ela ficou entre a parede e o buraco. Aquilo era exatamente o que ela sempre tinha visto acontecer com gente que limpa. Quando faz certo, ninguém vê. Quando reage, todo mundo vê. No dia seguinte, respirou fundo e decidiu postar. Não com xingamento, não com ódio, não com tag raivosa. Postou com a mesma firmeza com que tinha dito, não me toque. Para quem perguntou, aqui está a cena inteira. Eu não desrespeitei ninguém. Eu só não aceitei ser tocada sem permissão. Isso vale para qualquer trabalho. O vídeo completo viralizou mais rápido do que o cortado. Dessa vez, os comentários eram quase todos a favor. Perfis grandes de trabalhadores compartilharam. Páginas de direitos trabalhistas repostaram. Influenciadores que moravam fora do país usaram como exemplo. E, de repente, a narrativa tinha virado. Parecia vitória. Mas a marca não recuou. O assessor, agora exposto como o verdadeiro causador da confusão, pressionou ainda mais. Disse que, se não houvesse uma punição clara, outras pessoas iam se sentir no direito de enfrentar representação da empresa. E essa era a parte que doía. Para segurar o poder, eles precisavam mostrar que até quando estão errados, conseguem punir. O dono do restaurante recebeu nova ligação. Dessa vez, não foi pedido afastamento. Foi pedido desligamento. Ela é boa, eu sei, o dono disse. Ela salvou muita coisa aqui. Então o senhor demite com elogio, responderam. E no final do dia, Ana recebeu o e-mail mais curto da sua vida. O e-mail dizia apenas que, após criteriosa análise, a empresa agradecia pelos bons serviços e desejava sucesso. Não havia menção ao vídeo completo, nem ao apoio de Cristiano e Messi, nem ao fato de ela ter impedido que a cena virasse uma humilhação mundial. Era como se a verdade tivesse sido vista, mas não pudesse ser admitida. Ana fechou o computador com calma. A mãe, que ouvira partes da história pelos áudios, foi até a cozinha perguntar se tinha dado certo.
Ana respondeu que não, mas que pelo menos dessa vez não tinha sido ela quem errou. Naquela noite, enquanto o mundo ainda discutia se funcionário pode ou não colocar limite em cliente famoso, ela recebeu uma chamada de vídeo de um número estrangeiro. Achou que fosse trote. Atendeu mesmo assim. Do outro lado apareceu o rosto de Cristiano, num ambiente simples, provavelmente a casa dele. Ana, boa noite. Eu vi que te mandaram embora. Ela ficou sem saber se sorria ou se pedia desculpa. Mandaram? Não era para ter sido assim. Você estava certa. Às vezes, estar certa não é suficiente, ela disse. E ele fez que sim com a cabeça, como quem conhece muito bem essa sensação. Eu não posso entrar nessa briga com o patrocinador. Tem contrato. Tem coisa que não é só comigo. Mas eu posso fazer outra coisa. Tem um amigo meu abrindo um espaço no Porto. Procura ele, eu vou mandar teu contato. Diz que eu indiquei. Ele precisa de gente que saiba mandar com respeito. Antes que ela agradecesse, apareceu outra notificação. Era do Messi. Tinha mandado só uma mensagem curta. Fica de pé, a gente viu. Ana leu as duas coisas e chorou. Não porque dois astros tinham falado com ela, mas porque, no fim, quem tinha estado na mesa tinha entendido. Quem não entendeu foi quem precisava mostrar poder. Ela aceitou a indicação. Viajou alguns dias depois para conhecer o novo lugar. Era menor, mais honesto, menos vaidoso. O dono perguntou por que ela tinha saído do restaurante famoso. Ela contou a história inteira, sem diminuir, sem aumentar. Ele ouviu e disse: então você não saiu. Te tiraram porque você não se vendeu. Gente assim eu quero. E contratou. Meses depois, quando a polêmica já tinha sido engolida por outra fofoca, o processo que o patrocinador tentou mover não foi para frente, justamente por causa do áudio completo. Ana não ficou rica, não virou influenciadora, não deu entrevista chorando. Mas o vídeo dela continuou rodando em cursos de hotelaria, em aulas de direito do trabalho, em palestras de jovens chefes. Era mostrado como exemplo de limite. E mais importante, no salão que ela passou a comandar, nenhuma funcionária precisou ouvir estalo de dedo. Quando alguém ousava, ela contava, rindo, a história da noite em que fez dois monstros do futebol olharem para ela e dizerem: ela tem razão. E a reviravolta mais dramática de todas não foi ter sido demitida. Foi descobrir que, às vezes, perder o lugar onde te querem calada é exatamente o caminho para ocupar o lugar onde te deixam falar. Um ano depois, o antigo restaurante ainda existia, mas já não tinha o mesmo brilho. Os clientes mais atentos perceberam que a troca de equipe tinha feito o serviço ficar frio, mecânico, sem alma. Os garçons novos tinham medo de olhar no olho porque sabiam que, se o cliente reclamasse, seriam eles os punidos. A marca continuou fazendo eventos lá, mas nunca mais conseguiu uma noite com aquela verdade que tinha acontecido quando Ana segurou o próprio espaço. O assessor de terno azul, o pivô de tudo, não apareceu mais nas fotos. Diziam que tinha sido deslocado para outro setor, longe de câmeras. Ninguém anunciou sua saída. Ninguém pediu desculpa a ela. Mesmo assim, quando perguntavam se ela tinha raiva, ela respondia que não, porque raiva também dá trabalho e ela já tinha bastante. O que ela guardou daquela noite não foi a demissão. Foi a prova de que até quem parece intocável presta atenção quando alguém pequeno fala com verdade. Em uma das vezes em que recebeu turmas de hotelaria para estágio, uma aluna perguntou como ela tinha tido coragem de falar daquele jeito. Ana pensou no quarto apertado, na mãe lavando roupa, nas moedas atiradas no chão anos antes, no abraço silencioso que não veio do restaurante, mas veio dos jogadores. E respondeu: coragem é lembrar quem você é antes de lembrar quem eles são. A turma aplaudiu. E naquela noite, já em casa, ela abriu o primeiro caderno onde anotava coisas de trabalho e escreveu numa página limpa: quando te mandarem embora por fazer o certo, não é derrota. É prova de que o lugar era pequeno demais para o tamanho do certo. Fechou o caderno, apagou a luz e dormiu sem medo de que alguém fosse estalar o dedo no sonho dela.
E se alguém, anos depois, perguntar como foi que uma funcionária humilhou Cristiano Ronaldo e Messi, ela vai rir e corrigir. Eu não humilhei. Eu só lembrei que respeito não tem camisa 10. E essa é a parte da história que ninguém mais conseguiu cortar. Porque o vídeo inteiro sempre aparece, cedo ou tarde. Verdade não some. Nunca some.